Olá, meus queridos, boa noite. Eu vou demonstrar aqui a fórmula da dilatação temporal. Como que Albert Einstein chegou à conclusão de que o tempo muda a sua forma de passar quando um corpo se movimenta, quando tem uma velocidade. Isso só é perceptível quando um corpo se aproxima da velocidade da luz, né? Nós não percebemos isso porque as velocidades que desenvolvemos no dia a dia são velocidades muito pequenas em comparação com a velocidade da luz. Então, os efeitos da dilatação temporal para as velocidades do dia a dia são imperceptíveis, né? Muito pequenos. Bom, então nós vamos fazer aqui uma análise. Einstein descobriu que quando uma lanterna é acesa dentro de um vagão de um trem, o que acontece? O intervalo de tempo medido para quem está dentro e para quem está fora do vagão do trem são diferentes. O tempo que passa para cada um são diferentes, né? Então, os segundos não são iguais. Aí Einstein descobriu que o tempo, o comprimento e a massa são relativos, né? E aqui eu vou demonstrar como é que a passagem do tempo é diferente nos dois referenciais, tanto no referencial dentro do vagão quanto fora dele. Então tá. Dentro do vagão, eu tenho aqui o piso e o teto do vagão do trem. Uma pessoa aponta uma lanterna para cima e o feixe de luz sobe e desce. Supondo que o teto e o piso são espelhados. Então, o que vai acontecer? O feixe de luz vai assumir uma trajetória vertical para cima e para baixo, para cima e para baixo. E o intervalo de tempo medido nesse deslocamento é o tempo dentro do trem, referencial do trem, ΔT. E a velocidade da luz é c. Então, o que nós temos? O deslocamento desse feixe de luz é dado por c vezes ΔT. A distância é a velocidade vezes o tempo, né? Então, nós temos aqui c vezes ΔT. Agora vamos mudar o referencial. Nós vamos analisar uma situação em que a trajetória do feixe de luz é visto, né, por alguém de fora do trem. Ok. O que vai acontecer com esse feixe de luz? Vai acontecer isso daqui, ó. Vai bater lá em cima e vai voltar. Como o trem está em movimento para a direita, aqui tem a velocidade v, então a trajetória do feixe de luz será na diagonal, desse jeito aqui, para quem está fora do tempo, para quem está vendo de fora, certo? Então, veja o seguinte, o deslocamento do trem será dado por v vezes ΔT, desse jeito aqui, certo? Só que o que Einstein descobriu? Que a passagem do tempo medida para quem está fora do vagão é diferente da medida
de quem está dentro do vagão. Então, nós temos que diferenciar as duas medidas, ΔT para o referencial dentro e ΔT' para o referencial fora do vagão do trem. Beleza? Aí o que vai acontecer? Einstein já sabia que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial. Então, veja, o deslocamento do feixe de luz será dado por C vezes ΔT' para quem está fora do vagão. Para quem está dentro do vagão, o feixe de luz é vertical e é C vezes ΔT. E aqui é C vezes ΔT' para quem está fora do vagão. Tá vendo? Ó, a velocidade da luz é a mesma, é constante. E ela vale C nas duas situações. O que muda aqui é a passagem do tempo, de acordo com o que Einstein descobriu. Beleza. Então vamos pegar esse segmento de reta e vamos transpor ele para cá. Isso. Beleza. E aqui, na horizontal, está o deslocamento do trem. Veja o seguinte. Aqui nós temos, aqui mede C vezes ΔT. Então aqui é C vezes ΔT. E aqui é V vezes ΔT'. Certo? Porque é o deslocamento do trem. E aqui é o deslocamento do feixe de luz visto por quem está dentro do vagão. E essa diagonal aqui é o deslocamento do feixe de luz visto por quem está fora do vagão do trem. Note que os tempos medidos são diferentes, né, entre quem está dentro e quem está fora. Beleza. Nós temos que descobrir qual é a relação entre esses dois tempos, né? O que traduz a fórmula da dilatação temporal. Beleza. Veja que nós temos aqui um triângulo retângulo, né, formado aqui. Aqui nós temos o nosso ângulo reto e nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, né, para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Formamos um triângulo. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras da seguinte maneira. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? C vezes ΔT'. Então, C vezes ΔT' ao quadrado será igual V vezes ΔT' ao quadrado mais C vezes ΔT ao quadrado. Beleza? V ΔT' e C ΔT são os catetos. Então, a soma dos quadrados desses catetos vai me dar o quadrado da hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras. Desenvolvendo isso aqui, o que nós temos? O quadrado de um produto, né, será o produto dos quadrados, aplicando a propriedade de potência aqui, né? Aqui esse expoente vai ser distribuído entre esses dois fatores. Então será C ao quadrado ΔT' ao quadrado, certo? Ficará assim, que é igual a, mesmo raciocínio aqui e aqui, V ao quadrado ΔT' ao quadrado mais C ao quadrado ΔT ao quadrado. Nós vamos fazer o seguinte aqui, para fins de manipulação de equação. Nós vamos dividir todos os termos por C ao quadrado. Divide aqui por C ao quadrado, aqui por C ao quadrado e aqui por C ao quadrado. Nós vamos simplificar aqui dois desses termos. Aqui simplifica e aqui também simplifica. Sobrou o quê? O ΔT' ao quadrado igual a V ao quadrado vezes ΔT'
ao quadrado sobre c ao quadrado mais ΔT ao quadrado. Ficou assim, depois da simplificação, né? Beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os termos semelhantes e colocar de um lado da igualdade, certo? Agrupando membro a membro. O que eu quero dizer? Para isso, nós vamos pegar esse termo aqui do meio e passar para lá com o sinal trocado. Aqui está mais, vai passar menos. Então, vai ficar ΔT' ao quadrado menos V ao quadrado, ΔT' ao quadrado, sobre C ao quadrado, que é igual a ΔT ao quadrado. Beleza? Então, tá. Aqui, o que é que nós temos? ΔT' ao quadrado e ΔT' ao quadrado. Nós temos aqui um fator comum entre esses dois termos aqui. Vamos colocar em evidência. Quem? O ΔT' ao quadrado, que multiplica o quê? ΔT' ao quadrado dividido por ΔT' ao quadrado dá 1. Então, vai ser 1 menos ΔT' ao quadrado dividido por ΔT' ao quadrado, vai sobrar o quê? Vai dar 1. 1 vezes isso aqui vai ser V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beleza? Igual a ΔT ao quadrado. Beleza. Aqui, nós temos esse fator ΔT' ao quadrado multiplicando isso aqui. Vamos jogar para o outro lado da igualdade, dividindo esse termo aqui, que vai ficar ΔT' ao quadrado, que é igual a ΔT ao quadrado, dividido por 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beleza? E, finalmente, para a gente encontrar a fórmula desejada, vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de um número ao quadrado, índice igual a expoente, a gente simplifica. Raiz quadrada de uma fração, a gente extrai raiz do numerador e do denominador. Só que extrair raiz de denominador não tem como. Então, vamos extrair só do numerador e deixar o denominador dentro da raiz, certo? E assim a gente acha o fator de Lorentz, né? Então, veja, ΔT' é igual a ΔT dividido pela raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Essa fórmula aqui vai me dar a relação entre o tempo medido por um referencial dentro do trem e fora do trem. Significa o seguinte: quem está fora do trem vai medir um tempo maior do que quem está dentro do trem. Ou seja, houve uma dilatação do tempo, certo? Houve uma dilatação do tempo para quem está dentro do trem. Para quem está se movendo, o tempo passa mais devagar. Ou seja, 1 segundo para quem está lá dentro dura mais do que o segundo de quem está lá fora. Então, esta é a fórmula para calcular o tempo para quem está dentro e para quem está fora do trem em relação àquele que está dentro, certo? Essa é a relação. Esse aqui é o fator de Lorentz, esse radical aqui, beleza? E aí Einstein deduziu outras fórmulas também. Deduziu a relatividade da massa e a relatividade do comprimento, né? Essas três fórmulas, tempo, comprimento e a massa, né, são parâmetros
que não são absolutos, são relativos. Tempo é relativo, comprimento é relativo e massa é relativa, né? À medida que a velocidade do corpo aumenta, o tempo passa mais devagar, certo? Beleza. Então, tudo isso traduz a sua teoria da relatividade restrita. Temos também a teoria da relatividade geral, que aí envolve gravidade, envolve corpos massivos, né? O campo gravitacional também desacelera o tempo, não é só a velocidade, também o campo, a presença de campo gravitacional, certo? Mas essa questão não entra nesse vídeo. Aqui é só para mostrar a questão da dilatação temporal mesmo, tá bom? Falou, um grande abraço, até mais.